Bom, a ideia na aula de hoje é calcular o grupo fundamental de duas classes grandes aí de espaços topológicos, né? Ah, a primeira delas são os espaços contráteis e a segunda delas são os SNs, né? Para n maior que 1. Tá? Essas duas primeiras famílias a gente vai demonstrar de fato que são espaços topológicos simplesmente conexos. Né? Então, a definição de espaço simplesmente conexo a gente deu na aula passada e, basicamente, a gente pede que os espaços sejam conexos por caminhos e que tenham seu grupo fundamental como sendo um grupo trivial. Né? Então, para espaços conexos por caminhos, a gente já havia demonstrado que todos os grupos fundamentais, independente da base que eles estão, independente do ponto básico que a gente está calculando o grupo fundamental, eles são todos isomorfos entre si. Então a gente pode falar do grupo fundamental, né? Então, o primeiro teorema que a gente vai demonstrar é que espaços contráteis são simplesmente conexos. Em particular, o grupo fundamental de espaços contráteis são grupos, é um grupo trivial, né? Ou seja, ele tem simplesmente ele é um grupo unitário e o único elemento é a identidade do grupo, né? Bom, então só para a gente relembrar a definição de espaço contrátil, né? Então, um espaço topológico X é dito contrátil se a função identidade, né, identidade do espaço, ela for homotópica a uma função constante, aí x0 qualquer, ok? Então, usando esse fato, a gente vai demonstrar que espaços que satisfazem essa propriedade de ser contrátil são conexos por caminhos e tem o grupo fundamental como sendo um grupo trivial. Bom, muito bem, né? Então, seja X um espaço contrátil, pela definição que a gente acabou de ver, né? A gente tem que essa função identidade, aplicação identidade no espaço, é homotópica a uma função constante. Cx0, estou denotando função constante dessa forma aqui, identificando quem que é de fato a constante aqui, ok? Isso significa que existe aí uma função contínua, né, cujo domínio é 0, 1 cartesiano com o meu espaço e o contradomínio é o meu espaço topológico, tal que h de 0x é de fato a minha identidade, ou seja, isso aqui é h de x, e h1 de x é a minha função constante, ou seja, é x0, ok? Isso tem que valer para todo x aqui no espaço. Né? Então, a homotopia, só relembrando, ela é uma deformação de uma aplicação em outra aplicação sempre no meu espaço. Né? Então, eu estou deformando as aplicações e a imagem durante a deformação não sai do meu espaço. Muito bem. Então eu quero usar esse fato para demonstrar que, primeiramente, que o meu espaço é conexo por caminhos. Né? Então, se eu escolho qualquer ponto no meu espaço, eu posso definir a seguinte função, h aqui, utilizando essa minha homotopia. Né? Então, a minha função h ela vai ser definida de 0, 1 até x, que eu quero definir um caminho, né? E ela vai tomar um S em 0,1 e vai associar justamente a H de SX1. Né? Isso a gente pode verificar facilmente que de fato é um caminho entre x1 e x0. Né? Ela é contínua, está sempre contínua em x por causa da propriedade da homotopia e satisfaz que H de 0 é x1, porque H de 0 é identidade, né? H de 0x é identidade, e H de H pequeno minúsculo de 1 vai ser o H maiúsculo de 1, né? O H maiúsculo de 1 é x0 para todo x. Né? Então, dado qualquer ponto do meu espaço, eu sempre consigo conectar esse meu ponto com o x0. Né? E
de uma proposição que a gente já havia demonstrado, né? Se a gente tem um espaço onde qualquer ponto pode ser conectado via um caminho até um determinado ponto específico, até uma base específica ali, esse espaço ele é conexo por caminhos, né? Então a gente conclui que esse espaço X aqui é conexo por caminhos. Agora a gente quer mostrar, né, que um espaço contrátil ele tem um grupo fundamental trivial. Tá? Então, para demonstrar isso, basicamente o que eu preciso fazer é fixar um ponto base aí do meu espaço qualquer, porque a gente já viu que ele é conexo por caminhos, então eu posso estudar qualquer um dos seus grupos fundamentais. E o que eu preciso mostrar é que um laço no meu espaço com base em x0, ele é um laço homotópico. Agora eu não estou simplesmente falando de homotopia, eu estou falando de homotopia de laços, né? Lembra que tem que fixar a base lá, uma homotopia relativa, né? Então ele é um laço homotópico ao laço constante. Aqui só um abuso de notação, eu estou usando cx0 para denotar a função constante aqui no meu espaço, e eu vou denotar pelo mesmo símbolo, cx0, o caminho constante. Então, só cuidado aqui para a gente não confundir as notações aqui, tá? Bom, então, basicamente isso que eu preciso mostrar, né? Uma vez que o grupo fundamental e os elementos do grupo fundamental são classes de equivalência, né? Se eu mostro que todos os meus laços são equivalentes ao laço constante, então o que eu estou mostrando de fato é que o meu grupo fundamental ele é composto por um único elemento, que é o elemento identidade aí do grupo, que é justamente a classe de equivalência do meu caminho constante. Muito bem, então a gente quer usar o fato de que o espaço é contrátil e também a existência dessa homotopia para mostrar que qualquer laço pode ser deformado fixando a base, né, num laço constante, né? Muito bem, então toma um laço qualquer, o caminho constante aqui, e eu vou definir essa função GTS utilizando essa homotopia aqui que a gente já tinha, tá? Então o GTS eu vou definir como sendo H de T gama S, ok? Então a gente observa o seguinte: G de 0S vai ser igual a H de 0 gama S, mas como H de 0 gama S H de 0x é x, né? H0 é a função identidade, então eu tenho que G de 0S vai ser gama S, ok? E G de 1S vai ser H de 1S, que é o x0, e como isso vale para todo S em 0,1, então isso aqui de fato é isso aqui de fato é o caminho constante aqui, o caminho constante x0, ok? Mas ainda, eu tenho uma propriedade adicional dessa homotopia, né? Essa G de fato é uma homotopia entre gama S e C de x0, mas eu tenho o fato de eu ter construído ela usando a homotopia entre a identidade e a função constante, me dá uma outra propriedade, né? Se eu calculo GT0, isso daqui vai ser igual a H de T gama 0, que vai ser igual a H de T x0, só que x0 é igual também a gama 1, né? Então H de T gama 1, isso daqui é igual a G de T gama 1, tá? Então, essa minha homotopia, ela coincide para quando S é igual a 0 e 1. Isso significa que para cada T fixado, o meu caminho, né, vou definir, está definido aqui, né? Para cada T fixado, o caminho GTS, variando o S, é de fato um laço, porque ele é fechado, né? Quando eu calculo ele em 0, ele vale a mesma coisa quando calculado ele em S igual a 1, tá? Então, esse GT aqui, para cada T, ele vai ser um laço, tá? Então, essa minha função G, ela de fato está provando que o meu gama, ele é homotópico ao meu laço, o meu laço gama é homotópico
ao meu laço constante cx0. O problema, e mais, essa minha homotopia, ela deforma esse gama no laço constante por meio de laços, né? Então, tem mais ou menos um desenho aqui, né? Eu parto do meu laço vermelho, que é meu laço gama, e eu vou deformando ele até o ponto constante aqui, sempre com laços. Eu não quebro os laços. O problema é que essa homotopia, a princípio, ela não serve para mim, porque eu precisava de uma homotopia de laços aqui. E a homotopia de laços tem que preservar o ponto base do laço, tá? Então, o que a gente vai fazer, a ideia aqui, vai ser, eu tenho essa situação, né? Eu tenho aí a deformação do meu laço inicial gama até o meu laço constante x0, mas eu gostaria que essa deformação, eu gostaria de uma outra deformação no qual gama fosse deformado em x0, só que preservando a minha base, né? Então, precisava de uma homotopia no qual, para cada t, além de gt ser um laço, ele teria que ser um laço com base em x0. Né? Então, basicamente, nessa igualdade aqui, eu precisaria que isso daqui também fosse igual a x0, o qual não é necessariamente verdadeiro para essa g. Tá? Então, o que a gente vai fazer é modificar um pouquinho esses laços GTs a fim de ter laços, né, com base em x0. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o que está descrito nesse diagrama aqui. Né? Esse valor, gt de x0, gt de 0, ele é um ponto no meu espaço, a gente vai chamar de AT. Uma vez que o meu espaço ele é conexo por caminhos, então eu poderia pensar aí, assim, intuitivamente, em, para cada t, construir um caminho conectando a t a x0, né? Aqui eu estou colocando ele separadamente, poderia fazer separadamente também, mas é simplesmente um caminho que conecta a t com x0, né? Então, nesse ponto aqui, eu posso caminhar até x0 e voltar, né? Então, esse novo laço, esse novo laço que eu estou construindo, parto de x0, chego a AT, percorro o meu laço GT e volto para x0, né? Ele, de fato, vai gerar uma deformação de gama até x0 por meio de laços com base em x0. Tá? Então, essa construção que a gente vai fazer agora, né? A questão, tem uma outra questão fundamental aqui também, que é com respeito à continuidade em T. Né? A gente sabe de fato que esse ponto base, né? Tô definindo aqui, estou escrevendo na figura, ficou AT, mas no texto ficou XT, então deixa eu corrigir aqui só para não confundir a gente. Então, esse ponto base, ele de fato, ele varia continuamente com respeito a T. Uma vez que g de Ts é contínuo com respeito a t. Então, eu precisaria escolher laços aqui, né, ou caminhos de xt a x0. Para cada t eu precisaria escolher um caminho de xt até x0. Eu posso fazer isso porque o meu espaço é conexo por caminhos, mas eu preciso escolher esse caminho, né, de modo que a variação dessa escolha ela também seja contínua em t. Como eu tenho uma infinidade de maneiras de fazer essa escolha, então eu posso ter problemas para garantir a continuidade em t. No entanto, dada essa minha função g aqui, que é contínua em t, eu vou utilizar ela mesma para construir esses caminhos que conectam xt até x0, ok? Então, a ideia é simples e ela é feita da seguinte forma, né? Então, para cada t em 0, 1, eu vou definir ft como sendo esse caminho aqui, né? Ft é uma função de 0 a 1 até x,
dado da seguinte forma: ft de S é G de ST, ok? Então, se eu olho essa minha FTS como sendo função em T e em S, ela de fato é contínua em T e em S, simplesmente porque eu estou fazendo composição aqui de funções contínuas, né? Então, note que ft de 0, né? Para cada t, isso daqui é um caminho, conectando os seguintes pontos, né? ft de 0, isso daqui é igual a g de 0, 0, que é igual a gama de 0, que é igual a x0, né? E ft de 1 é igual a g de t de 0, que é igual a x de t, né? Então, eu construí justamente um caminho satisfazendo a propriedade que eu queria aqui. Eu tenho o meu ponto x de t, né? Tenho o meu ponto x0 aqui e estou conectando até o meu x de t. E o bom desse caminho é que eu sei que a variação desse caminho em t, né? Para cada t eu tenho um caminho, e essa variação ela é contínua, uma vez que eu estou construindo esses caminhos via uma função contínua, ok? Então, é isso que eu estou concluindo aqui. ft é um caminho entre x0 e t. Portanto, para cada t entre 0 e 1, se eu faço essa concatenação aqui, ó, ft concatenado com gt concatenado com ft menos 1, é um laço em x com base em x0, né? Então, eu estou partindo de x0, caminho com ft, caminho com gt e agora caminho com ft menos 1. Então, para cada t, eu estou conseguindo um laço com base em x0. O que eu preciso mostrar agora é que quando eu vario t nesses laços aqui, de fato, eu estou deformando o meu gama, a minha função gama, até o meu laço gama até o meu laço constante x0. Tá? Então, eu vou definir uma função k, que sai do cartesiano aqui, 0,1 cartesiano com 0,1 até x, da seguinte forma: k de ts é simplesmente esse meu laço aqui. Tá? Agora variando t e variando s, isso aqui de fato é contínuo em t, uma vez que a minha ft e a minha gt elas são construídas via composição aí de funções contínuas. Tá? Então a gt ela vai ser contínua e a minha ft também vai ser contínua, logo a k de ts vai ser contínua em ts. Tá? Então agora vamos verificar as propriedades aí para de fato concluir que ela é uma homotopia de laços, né? Então kt0 é igual a ft concatenado com gt concatenado com ft menos 1 aplicado no zero, né? Então se vocês se lembram da definição dessas concatenações, como eu estou aplicando no zero, o primeiro caminho que aparece é o ft, né? Então isso daqui é simplesmente o ft de 0, que é igual a x0, né? E o kt1 vai ser essa concatenação aplicada em 1, e como ela é o último ponto do meu S aqui, né, do domínio do meu S, então eu vou estar aplicando nesse último caminho, né? Então isso aqui vai ficar ft menos 1 de 1, que também é igual a x0, ok? Isso implica que o K0, coloquei pontinho aqui porque eu estou enxergando isso daqui como sendo um laço, tá? O K0 pontinho aqui, esse primeiro laço, tá? Aplicando em t igual a 0, né? O meu laço de partida, ele é um laço homotópico a esse outro laço aqui, que é o laço final da minha homotopia, K1t, né? Ou seja, eu estou substituindo 1 aqui no lugar do t, né? Lembre-se que o parâmetro de deformação da minha homotopia é o parâmetro t, tá? Esse daqui é o parâmetro de caminhamento aí do laço. Então, eu sei, né? Por isso que eu acabei de fazer, isso daqui vale para todo t. Então, o kt, s são sempre laços, né? Como eles coincidem em 0,1 para s igual a 0,1 para todo t, então significa que eles são sempre laços com base em x0, né? Então, logo, essa homotopia aqui, ela é uma homotopia de laços, ou seja, eu estou fixando a base aí
dos laços durante a deformação, ok? Então, eu já tenho essa homotopia de laços, agora eu preciso verificar quem são esses laços aqui. Então, primeiramente, observe que o K0S, ele é igual a quem? F0 concatenado com G0, concatenado com F0 a menos 1, tá? Uma vez que F0S é igual a G00, pela definição da F, ok? Isso aqui vai ser igual ao gama zero, pela definição da G, que vai ser igual ao x0, tá? Isso daqui é a F. Isso significa que a minha F ela é basicamente o meu laço constante, tá? A F de zero é o meu laço constante. E o G0 é igual a G0S, que é igual a gama de S, tá? Então, o K0 pontinho aqui, esse meu ponto inicial da homotopia, ele aqui eu coloquei homeomorfo, mas na verdade aqui ele é igual. Ele é igual a essa concatenação aqui, o meu laço constante, concatenado com gama, concatenado com o inverso do laço constante. E a gente já verificou, quando a gente discutiu um pouquinho sobre homotopia de laços, que essa concatenação aqui ela é laço homotópico ao gama, né? Isso aqui agora, homotopia de laços. Bom, vamos verificar o que acontece com esse laço de chegada aqui, com o último, né? K1S vai ser essa concatenação aqui, tá? E agora eu vou verificar o que está acontecendo com cada um desses, né? Então, uma vez que G1S é igual a x0 para todo S aí no intervalo, isso pela definição, né? Pela definição da G, a gente obtém que o K1 pontinho vai ser laço homotópico a F1 concatenado com o laço constante x0 concatenado com o caminho F1 a menos 1, tá? Então, isso aqui a gente sabe que é homotópico a essa concatenação, né? A gente já demonstrou isso também, quando eu faço concatenações aí de laços constantes com caminhos, né? Então, isso daqui vai ser homotópico como laço a essa concatenação aqui, e a gente já viu também que essa concatenação, né, um caminho com a sua inversa, é laço homotópico ao laço constante, ok? Então, pela transitividade dessas homotopias, a gente tem que gama é laço homotópico a K0, que é laço homotópico a K1, que é laço homotópico ao laço constante x0, né? Isso implica que a classe de equivalência de gama é igual à classe de equivalência do laço constante para qualquer gama aí no espaço de laços de x com base em x0, né? Isso de fato implica que o grupo fundamental de x com base em x0 é simplesmente, aqui falta, é simplesmente o conjunto unitário aí contendo a identidade do grupo, ok? Então, daqui segue que o grupo fundamental de um espaço contrátil de fato é trivial, né? Como ele é conexo por caminhos, a gente conclui que espaços contráteis são simplesmente conexos. Bom, agora no próximo resultado, a gente vai demonstrar que para cada n maior que 1, a esfera unitária aqui no Rn mais 1, né, ela é de fato simplesmente conexa, ok? Isso para cada n maior que 1. O caso do S1 é diferente, a gente vai fazer na próxima aula. Mas para cada n maior que 1, a esfera Sn ela é unitária, ou seja, ela é conexa por caminhos. Essa parte a gente não vai demonstrar. Ela fica como exercício, na verdade tem na lista, né? E
a parte simplesmente conexo, fica faltando mostrar que o grupo fundamental é trivial, ok? Então é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou seguir uma demonstração, que ela é uma demonstração mais direta, que de fato demonstra que os laços eles são laços homotópicos ao laço constante. Tá? Depois da demonstração, eu vou deixar como exercício uma outra maneira, também daí um pouco mais indireta, de se demonstrar que o grupo fundamental, que a esfera é simplesmente conexa. Ok? Muito bem. Então, a demonstração desse teorema é dividido em 3 afirmações e uma última argumentação. A primeira afirmação é o seguinte, né? Seja gama um caminho em Sn, não necessariamente um laço, um caminho em Sn, tal que a imagem desse caminho não é toda a esfera, né? Então, como a gente está falando de caminhos, quando a gente fala de caminhos, é simplesmente uma função contínua do intervalo 0, 1 até o espaço topológico. A gente só pede a continuidade dessa função. Lá no começo do curso, a gente discutiu funções desse tipo que eram as chamadas curvas de Peano, né? Que apesar de estarem definidas num intervalo da reta, a imagem, e serem funções contínuas, a imagem da função de fato podia cobrir todo um quadrado, né? Sem deixar nenhum buraquinho ali. Então, isso pode acontecer com os caminhos e com os laços que nós estamos trabalhando aqui, né? Eu poderia ter, eventualmente, um laço que passa por todos os pontos aí do meu espaço topológico, né? Então, nessa demonstração aqui, o que a gente vai tratar de fazer de fato é se livrar mais ou menos desses caminhos estranhos, esses caminhos tortuosos aí que podem existir, aí na esfera, né? Bom, então, seja gama um caminho qualquer, e aqui eu vou assumir que ele não é uma curva de Peano, ou seja, que a imagem desse caminho não é todo o meu espaço topológico. Para caminhos desse tipo, vale o seguinte resultado. Se gama é igual a gama 1 e é igual a x0, ou seja, se esse meu caminho for um laço com base em x0, então gama ele é um laço homotópico ao meu laço constante, ok? Mas lembrando que eu estou assumindo essa propriedade, então a demonstração não vai sair direto por aqui não, tá? Eu estou assumindo que o meu laço aí, esse laço que satisfaz que essa conclusão aqui, ele não é uma curva de Peano, ele não cobre toda a minha esfera. E poderiam existir laços desse tipo, tá? Então, se ele não é um laço desse tipo, então eu vou demonstrar já que ele é homotópico ao meu laço constante, tá? E se ele não é um laço fechado, ou seja, gama de 0 é diferente de gama de 1, então existe um caminho tio aqui, injetivo, tal que gama é homotópico a esse meu caminho injetivo aí, mas numa homotopia de caminhos, uma homotopia relativa aqui, fixando os extremos. Tá? Então, esse laço gama, esse caminho gama, ele poderia ter autointerseções assim. E eu vou demonstrar que esse laço ele é homotópico a um laço que é injetivo. Na verdade, é uma reta aí num espaço homotópico à esfera. Muito bem. Então, vamos demonstrar essa primeira afirmação aqui, né? Então, uma vez que a imagem do meu caminho não é toda a esfera, eu posso escolher um ponto aqui que está na esfera e que não está na imagem do meu caminho, né? Que o meu caminho não passa por ele. Porque isso aqui tem que ser diferente de vazio. Então, se eu pego a minha esfera e subtraio esse ponto, a gente sabe pela projeção que esse espaço, né, esfera menos um ponto, ele é homeomorfo ao meu Rn. Tá? Então, eu vou considerar H
como sendo esse homeomorfismo, não há necessidade de explicitar qual é o homeomorfismo aqui, tá bom? Ok. Se gama 0 é igual a gama 1 igual a x0, então eu sei que a imagem desse laço por H, ou seja, o laço correspondente em Rn, ele vai ser um laço homotópico como laço, né, ao meu laço constante. Isso porque o meu Rn ele é simplesmente conexo, tá? Porque ele é convexo e contrátil. Né? A gente já demonstrou que espaços contráteis são simplesmente conexos, né? E subconjuntos convexos do meu espaço euclidiano são espaços contráteis, né? Então, uma vez que o próprio Rn ele é convexo, então ele vai ser um espaço contrátil, tá? Então, se, né, nessa primeira hipótese aqui, se o meu gama é de fato um laço em x0, a imagem desse gama vai ser um laço em H de x0. Ele vai ser um laço em H de x0, e aqui de fato é essa constante aqui, tá? Ele vai ser um laço em H de x0, então vai existir aí uma homotopia que deforma esse laço nesse laço aqui, mantendo-se o ponto base, ok? Então, quando eu posso pegar essa homotopia, fazer a imagem inversa dessa homotopia pela minha função h e obter uma homotopia que deforma o meu laço gama no meu laço constante x0, mantendo-se a base fixa, ok? Então, essa primeira parte aqui segue diretamente do fato de que Rn é simplesmente conexo, tá? Bom, se gama de 0 é diferente de gama de 1, então o que eu consigo demonstrar é que a imagem desse meu caminho, na verdade, é homotópica a uma reta no Rn, mantendo-se aí os extremos constantes, né? É um caminho homotópico. Então, a ideia é simplesmente, quando eu faço essa imagem aí, eu tenho um caminho aí que está conectando esse ponto até esse ponto, né? O H de gama 0 até H de gama de 1, né? Então, esse caminho, de fato, ele é a gente poderia pensar, se a gente aumenta um pouco a dimensão do espaço, uma variedade a mais, ele vai ser um gráfico aí no Rn, cujo domínio é uma reta, né? Então a gente consegue construir uma homotopia trivial conectando cada ponto desse gráfico, né, com o meu domínio, com a minha reta. Então eu consigo basicamente retificar esse caminho e construir aí uma homotopia entre esse caminho h de gama e uma reta, ok? Então a gente consegue fazer isso, eu deixo os detalhes como exercício aí para se verificar, né? Mas são contas envolvendo aí espaços euclidianos, coordenadas, a gente consegue fazer sem problema nenhum, né? E de fato essa reta aqui, que vai ser um caminho entre esses dois pontos, não precisaria nem ser uma reta, simplesmente um caminho injetivo, né? Mas a reta em si é um caminho injetivo. Então, seguindo a mesma ideia da primeira argumentação aqui, a gente consegue pegar a homotopia que leva o caminho h de gama até a reta e voltar para a esfera com h-1. A gente vai conseguir então uma homotopia entre gama e um caminho injetivo, que é simplesmente h-1 dessa reta, ok? Que fixa os extremos. Ok? Então, eu estou fazendo a argumentação com mais cuidado aqui nesse texto, mas é basicamente essa ideia, né? Eu construo essa reta e tomo uma homotopia que
que deforma o caminho na reta, mantendo a extremidade, e volto para o SN via o meu morfismo. Tá? Então a gente obtém aí uma deformação entre os caminhos, mantendo-se as extremidades. Tá? Então a gente consegue demonstrar a afirmação 1. A afirmação 2 que eu vou demonstrar é o seguinte, né? Então se γ é um caminho injetivo em SN, para n maior que 1, então a imagem de γ é um subconjunto fechado com interior vazio. Tá? Então a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é supor que a imagem de γ é diferente de SN, e mostrar que ou ele já satisfaz essa equivalência, ou ele é homotópico com caminho injetivo. Né? Então agora eu vou trabalhar só com caminhos injetivos. Então se γ é um caminho injetivo, eu consigo verificar que a imagem de γ é um subconjunto fechado com interior não vazio. Tá? Então a ideia aqui é utilizar o fato de que γ vai ser um homeomorfismo na sua imagem. Tá? Então, primeiramente, observe o seguinte, 0, 1 é compacto, okay? É um espaço topológico compacto, e γ é contínuo. Isso implica que γ de 0, 1 é compacto em SN. O SN que a gente está trabalhando aqui, ele é um subconjunto do Rn mais 1. Tá? Então, o SN, ele de fato ele é Hausdorff. E compacto dentro de Hausdorff é fechado, tá? Então a gente já tem essa primeira implicação aqui concluída. A imagem de γ é fechada em SN. Agora, suponha por absurdo que a imagem de γ tem interior não vazio, tá? Interior em SN. Isso implica que deve existir uma bola aberta de SN, tá? Então, lembrando, se a gente está no S2, uma bola aberta no S2 é como se fosse um disquinho do R2, tá? Então, uma bola aberta do SN tem mais ou menos as mesmas características, é como se fosse uma bolinha do próprio RN, tá? Então, existe essa bola, tal que essa bola está contida nessa imagem, tá? Então, uma vez que γ é injetivo, a gente tem que esse intervalo ele é homeomorfo à imagem dele por γ, ok? Então, vai existir um subintervalo aqui, um subconjunto, né, um intervalinho, uma vez que B é uma bolinha aberta, né, eu posso pegar simplesmente a imagem inversa de B é conexo, tudo bonitinho, então, aí é aberto, então tem que encontrar um intervalo aberto aí em 0, 1, tal que γ desse intervalo é o meu B, né? Ou seja, esse meu intervalo dentro do 0, 1 é o meu morfo AB. Isso vai ser um absurdo, porque se eu pego o meu I e removo um ponto dele, eu obtenho um conjunto desconexo. Enquanto, se eu pego a minha bola, a bola que está aí no SN para um N maior que 2, e removo um ponto, ele continua sendo um conjunto conexo, né? Isso porque o N é maior do que 1. Se o N fosse igual a 1, né? Se eu estou numa circunferência que removo um ponto, daí se o N fosse igual a 1, ou seja, eu estou numa circunferência, né? Uma bolinha dessa circunferência seria o meu morfo é um intervalo da reta real, né? Então, na hora que eu removo um ponto, eu tenho conjuntos desconexos também. Então, eu não conseguiria esse absurdo. No entanto, como eu já havia comentado, né? Uma bola aí, uma bolinha aberta aí do SN para N maior que 2, ele vai ser o meu morfo aí, é uma bolinha do Rn. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, no R2, uma bolinha cheia, a hora que eu removo um ponto dessa bola, ela continua conexa. Tá? Isso não acontece para o intervalo aí dentro do 0, 1.
Tá? Então a gente tem um absurdo ao assumir que o interior dessa imagem aqui é não vazia, tá bom? Muito bem. A terceira afirmação é o seguinte: todo caminho em Sn é homotópico a um caminho. Está errado. Então, todo caminho no Sn ele vai ser homotópico a um caminho gama, tal que a imagem de gama é diferente do Sn. Tá? Então, mesmo se eu inicio com um caminho, com uma curva de piano, por exemplo, né? Mesmo que eu inicie com uma curva de piano, essa minha afirmação, ela diz que eu posso deformar esse meu caminho, mantendo as extremidades desse caminho, a fim de que o caminho resultante não seja uma curva de piano, ou seja, a imagem dele é diferente de todo o espaço. Tá? Para demonstrar isso, a gente usa o fato de que, uma vez que 0,1 é compacto, então gama ela é uniformemente contínua, ela vai ser uma função uniformemente contínua. O que isso significa? Significa que, dado epsilon maior que 0, eu consigo um delta maior que 0, tal que S1 menos S2 menor que delta implique que a distância de gama de S1 menos gama de S2 é menor do que epsilon. Estou voltando um A aqui. Né? Ou seja, esses quantificadores aqui são independentes do ponto base. Né? Então, quando a gente define continuidade, a gente fala de continuidade num ponto, então esse delta aqui ele depende desse ponto. Né? Se a gente consegue fazer com que esse quantificador aqui seja independente do ponto de continuidade, então a gente tem a chamada continuidade uniforme. Né? Isso é sempre verdade quando o domínio da minha função contínua é compacto. A gente consegue usar a compacidade a fim de sumir com a dependência do ponto aí desse quantificador. Tá? Então aqui, só um comentário, como o meu Sn está dentro do meu Rn mais 1, então eu estou enxergando essa métrica aqui como sendo a métrica do Rn mais 1, ok? Ou a métrica induzida pelo Rn mais 1. Muito bem. Então, nessa situação, né, uma vez que o meu Sn é compacto, ele tem um diâmetro fixado aí, eu consigo encontrar uma sequência finita aí de pontos, S0, S1 e SK, né? Aqui para mim S0 é igual a 0 e o SK vai ser igual a 1, e as desigualdades aqui são estritas, tais que o meu gama de Si menos 1 Si é diferente de Sn. Tá? Então, eu tenho um caminho que eventualmente poderia estar cobrindo todo o meu Sn, mas eu divido o meu domínio e nesses domínios aqui, a minha função restrita a esses domínios, ela não cobre todo o meu espaço. Tá? Isso basicamente por causa dessa propriedade aqui. Né? Então, eu estou escolhendo pontos aqui de modo que essa distância seja, por exemplo, menor aí que o diâmetro do meu espaço Sn. Tá? Muito bem. Uma outra propriedade também que eu consigo é que o gama de Si menos 1 é diferente do gama de Si. Né? Se eu, por exemplo, se por acaso eu não conseguisse essa escolha de Si menos 1 e Si de modo que eles sejam distintos, isso significaria que o gama seria uma função constante, não um caminho constante. Então eu já não teria que me preocupar com isso. Então aqui eu posso assumir, basicamente estou assumindo sem perder generalidade, uma vez que caso contrário eu já teria a minha afirmação demonstrada, né? Eu posso assumir sem perder generalidade que esses extremos aqui eles não se coincidem. Tá? Bom, então
para cada I pertencente a 1AK, a gente vai definir o seguinte caminho, né? Gama I de 0 a 1 até Sn, dado da seguinte forma. Gama I de S vai ser igual a gama de 1 menos S vezes Si menos 1 mais S vezes Si. Então, observe o seguinte, esse gama I ele vai ser um caminho, né, da onde até onde. Então, quando eu tomo S igual a 0 aqui, isso aqui vai embora, o S vai embora, sobra só Si menos 1. E quando eu tomo S igual a 1, aqui vai embora e sobra só Si. Então, o gama I, de fato, é um caminho de gama Si menos 1 até gama Si. Né? Então, eu tenho essa representação aqui. Esse é o meu caminho gama. Então, eu dividi o meu domínio aí em SIs, né? Então, aqui eu estou tomando, por exemplo, o Si menos 1 e o Si. Então, esses dois pontos aqui são gama de Si menos 1 e gama de Si. E o meu gama I é um caminho que conecta esses dois pontos, né? Um caminho no sentido formal da definição, cujo domínio é 0, 1. Tá? Então, fazendo quebrando o meu caminho original nesses subcaminhos aqui, a gente observa que o meu gama ele é escrito como a concatenação desses caminhos. Né? Gama 1 concatenado com gama 2 concatenado com gama K. Muito bem. Como gama I de 0,1 é diferente, que eu tinha esquecido, tinha colocado errado, é diferente de Sn para cada I, segue da afirmação 1 que existe, mas mais, né? É diferente o gama I é diferente do Sn e não são caminhos fechados, né? Então segue da afirmação 1 que existe um caminho gama I til de 0,1 até Sn injetivo, tal que o gama I é caminho homotópico a gama I til. Tá? Aqui homotopia relativa, então estou fazendo essa deformação e mantendo esses pontos no extremo aqui. Ok? Então, eu estou desenrolando basicamente, o meu caminho ele poderia ser bem enrolado aqui, ok? Nesses extremos. Então, a afirmação 1 permite com que eu desenrole esses extremos, faça uma homotopia com caminho injetivo e fixe esses pontos intermediários. Tá? Bom, então eu consigo esses gamas I til, ok? Ou seja, o gama é igual a essa concatenação, que é homotópico como caminho a concatenação desses gamas I til. Né? Então eu vou denotar gama til como sendo a concatenação dos gamas I til. Ok? Muito bem. Então, note que gama til de 0,1 ele vai ser a união, né? A união de I igual a 1 até K dessas imagens aqui, gama I til de 0,1. Né? Se vocês se lembram da definição dessa concatenação aqui, basicamente a gente define esse gama como sendo uma função por partes, onde aqui aparece o gama 1 til, o gama 2 til e até o gama K til. Né? Então, para olhar a imagem completa desse caminho aqui, basta olhar a imagem de cada pedacinho e unir todo mundo. Né? Então, é isso que eu estou escrevendo aqui. Né? A imagem de 0,1 por gama til é igual à união dessas imagens aqui. Né? Então, da afirmação 2, uma vez que cada gama I til são caminhos injetivos, segue que o gama I til de 0,1 é fechado com o interior vazio em Sn. Então, aqui eu tenho união de conjuntos fechados com interior vazio. Isso significa que o gama til de 0,1 também vai ser fechado com interior vazio em Sn. Tá? Então, isso não pode acontecer. Isso implica que a imagem de 0,1 por gama til tem que ser diferente do espaço completo, né? Uma vez que ela vai ter interior vazio no espaço, né? O espaço em si é aberto nele mesmo, então não teria interior vazio. Então aqui a gente demonstra a afirmação 3.
E agora a gente pode concluir a demonstração do teorema, né? Então segue da afirmação 3 que todo laço, ok? Um laço qualquer aqui em Sn com base em x0, e x0 também um ponto qualquer, é um laço homotópico a um laço gamatil, também com base em x0, tal que a imagem desse gamatil é diferente de todo Sn. Isso segue da afirmação 3, uma vez que a gente demonstrou a afirmação 3, para um caminho qualquer, em particular um laço. Tá? Essa propriedade de ser diferente é simplesmente para os pontos intermediários aqui. Eu não estou falando nada do começo e do final. Tá? Muito bem, então a gente tem que toma um laço qualquer, eu consigo uma homotopia de laços até um laço que não é uma curva de piano. Tá? Então, da afirmação 1 segue diretamente, né? Da afirmação 1, a gente já tinha concluído, né? Se isso aqui acontece para um laço, então eu tenho diretamente que ele é homotópico como laço ao meu laço constante. Né? Isso daqui conclui a demonstração, porque o meu π1 do Sn com base x0 vai ser simplesmente a classe de equivalência aí, do meu laço constante. Tá? Uma vez que Sn é conexo por caminhos, fica aí para vocês demonstrarem, segue que Sn é simplesmente conexo. Bom, então para finalizar essa aula, eu vou comentar algumas propriedades aqui do grupo fundamental e deixar alguns exercícios também. Então, uma primeira propriedade é com respeito a grupo fundamental de espaços produtos, né? Então, sejam x e y os espaços topológicos e x0 um elemento de x e y0 um elemento do espaço y. Então, o grupo fundamental de x cartesiano com y no ponto x0, y0 é um grupo isomorfo ao produto cartesiano dos grupos aqui, tá? Então, de π1 de x com base em x0, cartesiano com π1 de y com base em y0, né? Então, grupo fundamental de produto cartesiano finito aqui é o produto dos grupos fundamentais. Então a gente tem essa propriedade. Isso não vale em geral para produtos quaisquer, tá? Mas para produtos finitos aqui a gente consegue caminhar por indução, a gente tem essa propriedade, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer aí os produtos dos espaços que a gente já conhece e aumentar a classe de grupos fundamentais que a gente já demonstrou. Bom, então, como consequência dessa proposição, a gente tem garantido que o produto cartesiano de espaços simplesmente conexos são espaços simplesmente conexos. Ok, uma segunda propriedade, que é interessante aqui também para a gente construir grupos fundamentais, é o seguinte, né? Então, assuma que X, um espaço topológico, pode ser escrito como a união de dois conjuntos que são abertos, conexos por caminhos, tais que a interseção entre esses dois conjuntos também é conexo por caminhos. Tá? Então, considera aqui as aplicações de inclusão, tá? I de U em X e J de V em X, e tome um ponto na interseção, ok? Então o resultado é o seguinte: o grupo fundamental de x em x0 é gerado pelas imagens dos homomorfismos induzidos, né? Então a gente I e J são funções contínuas, então essas funções aqui elas induzem homomorfismos de π1 de U em x0 até o π1 de x em x0. E de π1 de V em x0 até o π1 de x em x0. Né? Então, são o homomorfismo induzido que a gente definiu, né? I quadrado, J quadrado. Tá? Então,
a gente está falando de grupo ser gerado, então vocês podem dar uma olhada aí em geradores de grupo, mas basicamente o que a gente quer demonstrar aqui é que dado um laço em x com base em x0, eu preciso mostrar que esse laço ele é laço homotópico com laço gama-til, onde esse laço gama-til é escrito como concatenação, né? Então estou falando por gerado, eu estou falando dos produtos, né? Dos meus grupos topológicos, dos elementos do meu grupo topológico, não, desculpa, como os elementos do meu grupo fundamental, né? Então o gama-til ele vai ser escrito como essa concatenação de caminhos, gama 1 até gama k, onde cada gama i satisfaz a propriedade de que ele é um laço inteiramente contido em U ou ele é um laço inteiramente contido em V. Tá? Então, basicamente é isso que a gente está querendo, demonstrar. Né? Que um elemento daqui é escrito como produtos de elementos da imagem desses grupos fundamentais em π1 de x0. Tá? Então, para demonstrar essa proposição, esse fato aqui, a gente considera o seguinte, só uma ideia, tem uma representaçãozinha geométrica aqui. Então, o meu espaço aqui é o meu espaço x, o meu U é o que está em azul aqui, e o V é o que está em verde. Daí eu tenho a interseção aqui, estou assumindo que tudo é conexo por caminhos. U é conexo por caminhos, V é conexo por caminhos, e a interseção também é conexa por caminhos. Né? Então, considera aí um caminho, um laço, tomando um x0 na interseção, né? E estou considerando aqui um laço que passa por todas as zonas aqui, né? Pelos conjuntos. Porque se eu tivesse estrito num deles, eu não teria o que fazer. Né? Então, a ideia para se escrever observe o seguinte, né? Esse é um pouco diferente do que a gente fez aqui, né? Eu pego um caminho e quebro em caminhos que estão contidos no caminho original, né? Que é um pouco diferente. Porque eu quero escrever um laço como concatenação de outros laços, né? Não é só simplesmente pegar esse laço e ir quebrando ele em caminhos aqui, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Então, eu pego esse laço que está em x, e quebro ele num ponto aqui que está na interseção, tá? Então, essa interseção aqui, a interseção em si, ela é conexa por caminhos. Então, eu consigo um caminho conectando x0 até esse ponto que eu quebrei o meu laço, inteiramente contido aqui nessa interseção, né? Então, eventualmente, esse pedaço aqui do meu laço vai ter inteiramente contida no meu V. Né? Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, eu parto do meu x0, né? Chego até essa interseção, concateno com o caminho que pega esse ponto e levo até x0, e isso daqui vai ser um laço inteiramente contido em V. Ok? Agora eu faço concatenação com esse caminho aqui e continuo o meu caminho. Esse último percurso aqui é um laço inteiramente contido em U. Tá? Então essa é a ideia básica da demonstração dessa proposição aqui. Ok? Como corolário dessa proposição, a gente tem o seguinte resultado. Né? Então, se x se escreve aí como a união desses dois subconjuntos, né? União com V, onde U e V são abertos simplesmente conexos, tais que a interseção é conexo por caminhos, então x é simplesmente conexo. Tá? Então, isso daqui é um resultado para se verificar se um espaço topológico aí é simplesmente conexo. Então, se x pode ser decomposto como U união em V, onde U e V são abertos simplesmente conexos, tais que a interseção é conexo por caminhos, então x vai ser simplesmente conexo. E esse resultado, esse corolário aqui, fornece uma demonstração alternativa para o fato de que Sn é simplesmente conexo. Tá? Então, isso daqui são exercícios, aqui eu vou comentar,
mas os detalhes os detalhes ficam por conta de vocês para demonstrar que esse é simplesmente conexo dessa outra maneira, né? Então, de fato, né? Seja U, vou tomar U, eu considero o SN para n maior que 1, e eu vou definir U como sendo Sn menos um ponto de Sn, claro, e V como sendo Sn menos um ponto, de maneira que P é diferente de Q, e claro, os dois têm que estar em Sn, ok? Muito bem. Então, a observação é que U e V são homeomorfos a Rn, tá? Então, esse conjunto e esse conjunto, a esfera menos um ponto, é homeomorfo a Rn. Portanto, são simplesmente conexos. U e V são simplesmente conexos. Além disso, a interseção U inter V é igual a quem? A Sn menos esses dois pontos, e essa interseção então vai ser homeomorfa a um Rn menos um ponto. Tá? O Sn menos um ponto é homeomorfo a um Rn, e o Sn menos dois pontos vai ser homeomorfo a Rn menos um ponto. Ok? E o Rn menos um ponto, para n maior que 1, é simplesmente conexo. Tá? Então eu recaio nas hipóteses desse corolário e garanto que esse n é simplesmente conexo. Então isso daqui seria uma maneira alternativa de se demonstrar que o Sn é simplesmente conexo. Aqui uma maneira que não ela é mais indireta, né? A gente demonstra uma técnica aqui e depois aplica. O que a gente fez anteriormente é uma demonstração direta para mostrar que os laços eles podem ser deformados num laço constante. Tá? Bom, então a gente acaba a aula de hoje por aqui, e na próxima aula a gente vai estudar o grupo fundamental do S1. Né? O Sn, o grupo fundamental é trivial, então a gente vai ver o que vai acontecer com o grupo fundamental do S1. Okay? E depois, utilizando essa proposição aqui, a gente, por exemplo, consegue calcular os grupos fundamentais de toros, né? Uma vez que toros são simplesmente produtos cartesianos de S1. Muito bem.